Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Ana Fábia Martins, vice-presidente jurídica da ABICAN, Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis. Isso mesmo. Jesus do céu, Ana, você vai ter que explicar muita coisa para a gente aqui. E hoje aqui na bancada, professor Rodolfo Ruiz, professor da SPM, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Ana, muito legal te ter aqui no nosso videocast. A Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, com a Prime, que é o braço das Nações Unidas de universidades de business no Brasil e no mundo. E do World Observatory. E do World Observatory, tinha esquecido, desculpa. Ana, conta pra gente, qual que é o papel da ABICAN? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Pedro, né? Saudar aqui os meus colegas de bancada, o Rodolfo, o Matthew, e também cumprimentar pela escolha do tema, né? Que é um tema bastante polêmico. Não sei se a gente vai esgotar nesse momento, mas é bom a gente tentar, né, fazer algumas notas introdutórias. Bom, a ABICAN é a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, né? Todo mundo nos pergunta, até um colega advogado, mas como é que vocês são a indústria de cannabis, a Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, se no Brasil não tem indústria de cannabis, porque não se pode, né? Não se pode plantar cannabis no Brasil. Justamente, estatutariamente, nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é reunir empresas interessadas, instituições, institutos públicos, privados, pessoas físicas, técnicos que se interessam pela matéria, estudam a matéria, porque existe bastante gente estudando, aliás, né, e tentando criar negócios na área, para criar esse ecossistema favorável à criação, então, de políticas públicas, de uma regulamentação mais abrangente, do combate ao preconceito mesmo, né? Porque cannabis, porque quando a gente fala em cannabis, a gente pensa em maconha, a gente pensa em droga, a gente pensa em, né, em devassidão, a gente pensa... Por quê? Então, quer dizer, existe toda uma aura negativa em torno dessa planta. E a ABICAN, né, na pessoa do Thiago Hermano, que é o nosso fundador, a ideia do Thiago foi justamente disrupcionar isso, né, trazer informações que não sejam deletérias, que sejam informações para beneficiar um futuro mercado que é gigantesco, né? E quando a gente fala de mercado, não é só o aspecto capitalista, mas é o mercado de acesso a cannabis medicinal para quem precisa. Hoje a gente tem aí, segundo os nossos números da ABICAN, nós temos, e vou falar só em relação ao medicinal, por exemplo, né? Nós temos mais ou menos 500 mil pessoas que fazem uso de produtos de cannabis para várias condições de saúde, né? Como autismo, fibromialgia, transtorno de ansiedade, doenças neurodegenerativas, mas essa demanda está reprimida, porque nós podemos ter aí pelo menos 20 milhões de pessoas. Então já é só no medicinal, que é um recorte na cadeia toda de possibilidades para a planta, né? E custa caro, né? Custa muito caro porque justamente como a gente não tem a planta no chão, né? Hoje quem fornece são algumas associações que conseguem autorização judicial para o plantio, e o medicamento vem importado. Quer dizer, a Anvisa tem 2 RDCs, que são de resolução da diretoria colegiada, né? Uma para as empresas que querem ter o seu medicamento aqui, a outra é para as pessoas físicas que querem importar, que também, claro que a Anvisa está fazendo o seu papel e muito bem de regulação, mas que é um caminho difícil para quem, né, para uma pessoa aí que não tem condição, que precisa, né? Então isso está sendo judicializado também. A ABICAN também tem um braço, esqueci de falar, um instituto chama-se IBCPA, que é o Instituto Brasileiro das Ciências Psicoativas, justamente porque a ABICAN faz a parte da criação desse ecossistema de macroeconomia, vamos falar de cannabis, e o IBCPA faz o quê? Acolhimento de pacientes, eventualmente as pessoas que precisam, que não sabem fazer o pedido na Anvisa, né? Porque a gente, para importar hoje, você tem que ter um cadastro, a pessoa física. Então, a gente criou também esse braço que vai fazer o acolhimento e vai voltar mais para o medicinal. E às vezes até nova pesquisa, né, de utilização para outros tipos de doença ou transtornos, né? Exatamente. Esse modelo aqui com o IBCPA vai ser um modelo de negócio social, né? Os nossos negócios 2.5, fazendo parceria com prefeituras, porque, para vocês saberem, já existem ações judiciais manejadas por pessoas que necessitam, né, para seus familiares, com concessão de liminar já deferida,
Mas que, por exemplo, um município, sei lá, Sorocaba, vamos dizer, né, ou outro município qualquer, que está lá com a liminar não sabe o que fazer, porque não tem medicamento, tem como fornecer. Então, nós entramos também com a IBCPA para fazer essa parte, entendeu? Para conseguir... E, Ana, só para a gente conseguir criar esse big picture, quantos usos, quantas caixinhas a gente pode enxergar a cannabis? A gente tem aqui, eu sei que são muitas, para ser sério, eu nunca vi uma planta com tanta utilidade. Tanta utilização, tudo se utiliza, tudo. Mas é difícil entender o porquê desse potencial enorme e também porque ficou tanto tempo velado esse uso. Então a gente tem, me ajuda aqui, uso recreativo, que é o conhecido, e esse... A gente fala de uso adulto, né? Uso adulto, que é esse o motivo que é o fumado, da polêmica por ser ilegal. Uso medicinal e a variedade de plantas da cannabis e uso incrivelmente vasto. Também tem uso em materiais. Outro dia eu comprei uma mala que parece que usaram tecido, depois se você puder explicar. Claro. Ou seja, dá para ir para vários lados. Para vários lados. Você consegue falar para a gente em dimensão quais são os principais usos e quem são os players hoje no mercado? Vamos lá. Hoje a gente tem no mundo, não vou falar no Brasil, porque o Brasil o cultivo é proibido, nós temos mais ou menos 50 mil possibilidades de utilização diferentes. 50 mil? 50 mil. Você não me peça para relacionar, porque eu não vou falar. Mas vamos lá, acaba o podcast. Vou sentar no 20º ainda. Então, vamos fazer um grosso modo aqui. Então, falar do industrial, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, eu vou contar uma historinha para vocês, bem curtinha, que eu acho que explica tudo. Nos anos 30, 40, o plantio do cânhamo era autorizado praticamente no mundo inteiro, porque o cânhamo industrial, que a gente fala, é a variedade não psicoativa da cannabis. Então, só para diferenciar, você tem cannabis, a planta é cannabis sativa. Tá. Existem alguns biólogos que dizem, não, existe cannabis sativa, cannabis ruderalis, cannabis índica. Na verdade, é tudo cannabis sativa. Cannabis sativa L, porque L de Linnaeus, Carl Linnaeus foi quem classificou a planta pela primeira vez no meados do século XIX, se não estou enganada, certo? Só que aí, esta planta cannabis sativa, ela tem, vamos dizer assim, duas variedades maiores, né? Que no Brasil a gente chama de cânhamo, aquilo que seria não psicoativo. O que significa ser não psicoativo numa classificação jurídica que está começando a surgir? Todas aquelas plantas de cannabis sativa cujo teor de THC, tetraidrocannabinol, que é a molécula da discórdia, que eu chamo de molécula da discórdia, que é a molécula psicoativa, não ultrapassa 0,3% do seu peso seco. Ou 0,2, 0,3. Então não funciona como droga? Não, você pode fumar o que você quiser, você pode enrolar sua blusa aí de cânhamo fumar, você pode chegar lá, pegar uma folha na plantação de cânhamo, e além do que, morfologicamente, elas são diferentes também, a forma de manejo, né? O cânhamo, ele cresce normalmente, ele fica parecendo um bambu, assim, ele cresce ao ar livre. Já, por exemplo, a cannabis maconha e às vezes algumas variedades de medicinal, elas são criadas em estufa, tem que ter mais iluminação. São bem diferentes. Isso, e daí os Estados Unidos foi o primeiro país com a Lei da Agricultura de 2014 a fazer essa primeira diferenciação jurídica que eu chamo, tá? Para a gente entender mais ou menos como funciona. Até para fins de regulação, né? Fazer o sandbox regulatório. Então, o cânhamo industrial é essa variedade não psicoativa com menos de 0,3% de THC no seu peso seco, né? A referência ao THC. E o que é considerado cannabis, ou medicinal, ou mesmo maconha, ou psicoativa, seria aquela planta cujo teor de THC é acima de 0,3% do seu peso seco. Tá bom. Nós estivemos em contato no passado com um movimento, com o presidente de um movimento americano que se chama Vote Hemp, que veio para nós fizemos um evento, uma feira, ele veio para cá, ele explicou para nós que o Vote Hemp foi o movimento responsável pela regulamentação do cânhamo nos Estados Unidos inteiro. E essa briga para eles já acabou, porque hoje nos Estados Unidos você planta cânhamo praticamente em todos os estados, né? E agora eles estão querendo fazer o quê? Aumentar esse teor de 0,3% para 1% para que seja considerado cânhamo. Você entendeu? Então, assim, basicamente, grosso modo, a diferenciação é essa. É tudo cannabis. Temos o que a gente chama no Brasil de maconha, na França de cannabis, nos Estados Unidos de marihuana, cujo teor de THC é acima de 0,3%. E cânhamo é tudo aquilo que fica
Tá? Isso é uma classificação genérica, claro. Sim, que claro, tem ali, né? Mas sim, só para a gente entender. Então, para fins também de autoridade fiscalizadora, né? Quem fiscaliza o cânhamo nos Estados Unidos é o FDA. Né? Quem fiscaliza a questão das licenças para plantação de marihuana eu acho que é o D, não me lembro agora. Mas é mais ou menos isso. Né? Então, para o industrial, hoje, você pode plantar. Aqui você pode plantar, na Colômbia já pode plantar. Uruguai aqui pode? Plantar. Não, aqui não, só com... Não. Não, a gente está numa briga para tentar conseguir justamente isso. Mas é difícil entender, né? Se essa versão que não tem, ou tem um baixo teor de THC, delta-endocannabinol, delta 9. THC, ou por que a gente não tem ainda essa liberação aqui se tem um uso industrial? Pois é. Tinha. Você quer que eu te explique por quê? Por quê? Em 1938, na esteira da guerra às drogas, né, dos Estados Unidos, porque começou nos Estados Unidos, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei no qual ele proibia, um decreto-lei que seria a relação das substâncias entorpecentes das plantas proibidas, proscritas no Brasil. E no artigo 2º, se eu não estou enganado, inciso 6, está dizendo lá, são plantas proibidas no Brasil, cânhamo, cannabis sativa, cannabis índica. Ou seja, entrou tudo no mesmo bolo. Por um DL, por um decreto-lei. Em 38, em 38 nós temos 85 anos de proibição por conta de um decreto-lei, né? Que, por conta dessa guerra às drogas que começou nos Estados Unidos, por uma questão financeira, econômica, e eu explico para vocês porque, olha, a nossa conversa já vai mudando de... A gente já volta para os produtos. Sim. Então... cânhamo, por exemplo, né? Você... É extremamente sustentável. Henry Ford, nos anos 40, criou um carro feito de fibra de cânhamo, cânhamo, sisal e trigo. Puxa, que movido história. a cânhamo, se você procurar na internet. Olha isso, jogar, Henry Ford, veículo de cânhamo. Hoje a BMW, outras marcas grandes, já fazem algumas partes do carro internas de cânhamo. E qual a vantagem de usar esse material? A vantagem é porque você faz todo e qualquer polímero que se faz de plástico faz de cânhamo. A diferença é que é biodegradável, a diferença é que é sustentável. Não, sim, mas e o custo? É viável economicamente? Hoje não é viável porque a cadeia produtiva já, enfim, ela se desintegrou, né? Como lógico. se você pegar a cadeia produtiva do linho no Brasil. O Brasil era um grande produtor de linho. E, aliás, normalmente, onde você produz cânhamo, você tem uma cooperativa para beneficiar linho, você pode ter o cânhamo também. São plantas que elas assim, a estrutura para beneficiar é muito parecida. Então, assim, são mais de 50 mil produtos, vamos fazer um corte. Você faz papel, você faz mesa, você faz roupa, fibra longa, fibra curta, depende. O Brasil poderia ser um grande produtor de cânhamo, porque o Brasil é um grande produtor de algodão, né, um dos maiores do mundo. Sim. E se você cotoniza a fibra, porque a fibra do algodão ela é assim. A fibra do cânhamo ela fica grande, porque o cânhamo é como se fosse um bambu, né? Então, você tem dois tipos de fibra. Você pode cotonizar, que a gente chama fibra curta, a fibra do cânhamo, e deixar adaptá-la para usar na fiação de algodão. Aí você utiliza todo o maquinário de algodão, você já barateia, por exemplo. Sim. Né? E você pode ter a fibra longa, que poucos países, mais os países do leste europeu, que têm essa tecnologia para beneficiar essa fibra. Na época do comunismo, eles exportavam a fibra longa, que é uma fibra mais durável, ela pode gerar um tecido quase que como uma seda, um tecido bem cambraia, eu já vi cambraia de cânhamo, tudo que se faz, você pode fazer. Alimento, por exemplo, o Paraguai está se especializando em beneficiar para alimento, para fim de alimento. Por quê? Porque eles, é uma semente, a semente de óleo de cânhamo, ela tem a melhor relação ômega 6, ômega 3, de da maioria dos alimentos assim, que a gente extrai, né, dos grãos. Então, muita coisa. E tudo isso foi proibido por causa do plástico, inicialmente, é isso?
Resumindo em uma tem frase... um livro que eu vou recomendar para vocês, que vocês chama O Rei Está Nu. Tá. O Rei Está Nu. Em português mesmo. Que é um livro de um americano, ele faleceu nos anos 80, ele se chama Jack Herer, ele era um ativista da cannabis, do cânhamo, né? E lá ele explica o porquê, primeiro, da guerra às drogas, o início dela, que foi uma questão social, né? Digamos, voltada a reprimir a imigração latino que vinha muito para os Estados Unidos, né? Tanto é que o termo marihuana tem uma história de conexão com o povo latino justamente por conta dessa imigração. Racista. Né, é o racismo. O racismo está no cerne. O racismo, a xenofobia está no cerne da proibição da cannabis. Pronto. Total, isso. Entendeu? E é coisa de americano, isso. E eu posso falar, eu tinha lugar de fala nisso. O Matt é americano. Ele é americano. Já reparou, não sei se Sorocaba. Então, mas só para dizer para vocês que assim, tudo se fazia. Tanto é que no século XVIII, eu estava te contando que o Thomas Jefferson, pai da pátria americana, ele plantava cânhamo e ele chamava o cânhamo industrial de cash crop. Por quê? Porque é uma cash crop. Tudo você plantava com fim comercial, que usava para tudo, para alimentação, para fazer tecido, para plástico. Naquela época ainda não tinha, né, plástico, mas assim, para tudo, para fazer várias coisas, papel, né, que E Ana, olhando o momento atual e futuro, pensando nessa potência agrícola que é o Brasil, com essa liberação, seja da liberação geral ou da liberação só dessa espécie setorial, que não tem esse nível proibido de THC. O Brasil é um player importante? O Brasil ele pode se tornar um player muito importante. Nós já temos 100 países que regulamentaram a planta cannabis, né? Inclusive a Argentina regulamentou recentemente por questões econômicas. E mais para a produção de base? Tudo. Quando você e faz para a recreação também? Para uso recreativo também? Eu acho que sim. Eu não conheço assim eu não vi ainda, né, a lei, não cheguei a ler ainda, mas eu até tenho curiosidade de... Mas que eu me lembre é a cannabis, né? Sim. Agora, por exemplo, o Brasil ele tem todo o potencial de ser um grande player. Inclusive, nós temos aqui já no Brasil alguns pesquisadores muito competentes, que conhecem profundamente a planta e que já estão conseguindo, com autorizações, sair para a pesquisa, a autorização é possível. Sim. Tá? Para a pesquisa. Então, que já estão dentro das suas universidades. A Embrapa está nisso ou não? A Embrapa está começando. E qual a região que essa planta se adapta melhor? Bom, tem a região melhor, vocês devem conhecer ali a região do norte, chamam o Polígono da Maconha, que é a região de Pernambuco. Sim, não, porque ali tem a região de Petrolina, que é... Mas o norte, por exemplo, eu sou do Paraná. O norte do Paraná a gente está mapeando também. A gente está com alguma... O Brasil nasceu para isso. O Brasil nasceu para... A potência agrícola... Tem sol, tem água, tem tudo que precisa. Então, cada região... E depende também da variedade, né? Porque você pode plantar para semente, você pode plantar para flor, para a resina da flor para medicinal, você pode plantar para fibra, você pode plantar... E tem mercado, Ana? Porque assim, quando a gente fala da... Só para a gente não confundir com a questão do uso adulto, senão a gente acaba misturando a... Volto naquela classificação que eu fiz. Sim, ela está entendida. Nós estamos falando do cânhamo industrial, isso, industrial... 0,3% de THC, que é a substância psicoativa. Isso, essa modalidade cânhamo com grande oportunidade de uso industrial, o Brasil sendo um player importante, certo, justifica a gente produzir aqui no Brasil? Justifica. Tem mercado para esses produtos? Terá mercado, basta que os setores se conversem, porque, por exemplo, você pensa, como o professor está aqui, o Mátio está aqui, a questão ambiental também entra, porque o cânhamo, ele regenera o solo também. Então, por exemplo, eu já cheguei a dar uma entrevista uma vez, falando justamente que, por exemplo, vamos falar do algodão. O algodão, o Brasil é um grande produtor, detém tecnologia. Eu soube esses tempos atrás que até o algodão Pima tem um pouquinho de algodão brasileiro, que a gente exporta para o Peru, eu não sabia disso, né? Então, a gente sendo um grande produtor de algodão, eu já estive em lavouras de algodão para conhecer, achei excepcional, assim, o nível de tecnologia, né? Só que o algodão, muito embora a gente tenha tecnologia e faça controle biológico de pragas, o algodão depaupera o solo normalmente. Ao longo de um período, 7 anos, aí o algodão depaupera. Por que não fazer uma rotação de cultura com cânhamo, por exemplo? E é possível? Claro que é. Eu não sou técnica,
Mas eu já ouvi de agrônomos, nossos agrônomos da Bican, que é uma cultura interessante para fazer o rodízio. Interessante para fazer rodízio. Por quê? Porque em 3 meses ela cresceu. Em 3 meses ela cresceu. 3 meses ela cresceu. Dá para fazer a famosa safrinha. Dá para fazer safrinha, dá para fazer aí, né? Então, assim, nós temos várias possibilidades. A pergunta que você faz, tem mercado? Eu acho que como tem mercado para... O Brasil produz muito, em pouca área, detentor de tecnologias. Nós só estamos atrasados na tecnologia do cânhamo porque nós não pesquisamos 80 anos. Certo? Certo, claro. Agora, por exemplo, cada país vai achar a sua vocação. Né? Eu sempre comento com todo mundo, eu tenho cidadania francesa, então eu faço alguns eventos na França e tal. A França é o grande produtor de cânhamo da Europa, por exemplo. Maior. É o 3º do mundo. Primeiro China. Claro. Segundo o Canadá, né? Porque ninguém é bobo, né? Na China não. Bobo, né? Por que será que a China é o primeiro produtor mundial, né? Sim, claro. Nós já estamos na mão da China, vamos combinar, né? Sim. Vamos ficar também, se o Brasil não abrir o olho, vai ficar também na mão da China para o cânhamo. Né? Então, o Brasil, a França é o 3º produtor. Ela tem uma legislação que ainda é repressora em relação ao uso adulto, porém, hoje você encontra produtos, bebidas energéticas, uso medicinal. Pão, uso medicinal, CBD, óleo para o cabelo, a parte de skincare, tudo, cosmético, tudo você encontra na França, né? Então, assim, na China a mesma coisa. A China também mantém a legislação repressora. Eu nem vou entrar no mérito aqui, se pode, se não pode. Eu estou falando de uma situação... Oportunidade comercial clara. Oportunidade comercial que a gente está perdendo. Né? O Brasil pode, sim, se tornar um grande produtor. O Brasil tem tecnologia, o Brasil tem profissionais que já conhecem bastante, né, que falam sobre isso, trazem conhecimento de fora, estão aqui tentando também. Nós já temos um banco de germoplasma aqui. O que seria um banco de germoplasma? Semente. Ana, não sei se você chegou a escutar nesses estudos, o cânhamo, ele funciona bem em áreas degradadas? Ele recupera áreas degradadas. Assim como que tinha uma entrevista interessante sobre palma, seria uma outra cultura para explorar esse... Ele recupera áreas degradadas. Ele recupera... Vocês já ouviram falar do desastre de Chernobyl, né? Sim, claro. Sabe que planta esse cânhamo lá? Para sugar a radioatividade da Terra? Eu não sabia disso. Mas deve dar barato, né? Nuclear. Obrigado. Nós temos uma boa marca, né? Chernobyl. Né? Nós temos um projeto aqui. É verdade. Não existe. Perde a língua, não perde a piada, né? Exato. Nós temos um projeto, nós da Bican estamos trabalhando num projeto, né? Porque nós temos um técnico que é engenheiro florestal, nós estamos trabalhando num projeto juntamente com um proprietário de algumas áreas de mineração, né? Que a mineração é uma atividade muito escrutinada, né, no Brasil. Sim. E deve ser mundo, mesmo, no mundo inteiro, e deve ser mesmo, faz todo sentido, né? Porque ficar revolvendo aí as camadas da terra aí deve ter algum tipo de consequência, né? E essa pessoa nos procurou justamente porque ele quer fazer um projeto de plantação de cânhamo próximo a essas áreas, né, para fazer a recuperação do solo e mais, gerar crédito de carbono. Sim, faz as duas coisas. Não, incrível o número de oportunidades, o potencial do Brasil, e a gente está preso numa legislação de 50 arcaica. anos. 80 anos. E por quê? E qual é o obstáculo maior para a liberação disso? Digamos, se tem interesse econômico. Na questão adulto. Não, sem uso adulto, uso industrial. Vamos falar, eu acredito sim, né, que existe um interesse... O agro não pode ser mal apoia interpretado assim. Eu acho que existe algum interesse econômico de algumas indústrias, né? Eu acho que existe desconhecimento, né? Nós fizemos um evento lá em Cuiabá, tinha pessoas da Embrapa, pessoas do governo, pessoas, né, que parecia que estavam descobrindo aquilo, né? Parecia que estavam descobrindo essa possibilidade. Então, o que a Bican quer? A Bican quer começar pela pesquisa.
Né? Nós não podemos ter essa postura assim, ativista, essa postura confrontadora, né? De chegar e dizer, não, mas vamos liberar tudo. Não, a gente quer... Tanto é que lá no Mato Grosso nós estamos também em conversa com uma universidade para criar um centro de inovação, tecnologia ali, para incubar essa startup. Porque, você imagina, são 50 mil produtos, são 6 big setores. Né? Isso é interessante. Industrial, construção civil, construção civil, cosméticos, fármacos, têxteis, cosméticos, então já falei 5, faltam 1. Mas a gente tem, depois eu até mando para vocês, que nós fizemos na Bican, nós fizemos né, e o nosso recorte na logística está só no medicinal, então assim, está só um buraquinho assim que o Brasil, e ainda importa. E ainda importa. Quer dizer, quanto que isso vai custar também para o poder público? Para a saúde pública. E no uso medicinal a gente tem tido bons resultados? Isso já está comprovado? Tem. A ciência médica já chegou lá nesse... Para algumas condições de saúde, sim. É claro que ainda precisam muitos estudos clínicos, muitos estudos para verificação, né, da eficácia para algumas doenças. Mas, por exemplo, a gente tem um sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo, né? A gente tem moléculas que recebem os fitocannabinoides da planta e que interagem com ele e modulam as nossas... Todos os mamíferos têm. Chama sistema endocannabinoide. Isso a gente não sabia. Tanto é que uma das nossas pautas na Bican, né, é justamente introduzir o estudo do sistema endocannabinoide como se fosse um sistema circulatório, como se fosse nas universidades. Porque hoje o que está fazendo falta? Hoje nós temos, acho que são 600 mil médicos no Brasil, se eu não estou enganada, 500 mil, 600 mil, e temos só 5 mil prescritores. Para você prescrever, você tem que conhecer a planta, você tem que conhecer a sua composição, porque o CBD é um dos canabinoides da planta, né? A planta tem mais de 100 só. CBD é o remédio. Canabidiol. Canabinol. Isso. As duas moléculas mais conhecidas é o THC, que é a molécula psicoativa, né? Que é essa que se combate, né? Que se combate, né, no mundo, que, né, efetivamente dá mesmo, e o CBD, que é o canabidiol, que é a molécula mais conhecida e que tem sido usada para várias condições de saúde, autismo, por exemplo. E fora essas, tem mais 100? Tem um monte, tem CBN, CBG, CBC, Delta 8, THC... Só uma última pergunta, a gente tem alguma planta que rivalize com ela? Olha, não que eu saiba. Eu teria que trazer o Fábio Costa, que é nosso farmacêutico. Lembra aquele anúncio da Bombril, de mil e uma utilidades? Mais ou menos. Aspirina do século XXI. É muito melhor que a aspirina. É muito melhor. Impressionante a versatilidade. Exatamente, a palavra é versatilidade. É essa a palavra mesmo. A versatilidade. Doutora, dentro disso, só para finalizar, né, do que você estava colocando aqui, você poderia dizer se dentro da área do direito tem alguma coisa voltada para isso? Então, o doutor sabe que o direito hoje tem que se tornar muito disruptivo, né? A gente tem que buscar novas formas de ver o direito, né? De estudar o direito, né? Eu assisti uma palestra de um professor que eu adoro, de sustentabilidade, inclusive, escreveu a Bíblia da Sustentabilidade, Mátio. Quem? Um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, ele chama Juarez Freitas. Escreveu um livro chamado Sustentabilidade e o Direito ao Futuro. É extremamente disruptivo e é maravilhoso. Esse livro é minha Bíblia, inclusive, né, já faço referência porque tem muito a ver com o Canham. Então, ele dizia o seguinte, uma das palestras, ele dizia assim que o direito adversarial, né, esse direito que a gente conhece, nesse modelo mais arcaico, tá para acabar. Eu concordo com ele. Isso já faz mais de anos que eu ouvi ele falar isso. Então, hoje, eu vejo, né, que o direito, que a cannabis, dada essa versatilidade que ela tem, dada a necessidade de regulamentação e que cada setor vai precisar de uma regulamentação própria, eu ouso até dizer que no futuro, uma vez que a gente consiga fazer passar uma legislação que seja abrangente e depois as regulamentações que vêm, né, as normas infralegais, uma agência reguladora de cannabis seria muito interessante. E eu já escutei, né, alguns advogados, até um advogado que é papa do direito desportivo, ele falou assim, olha, a gente tem que começar a falar em direito canábico. Por quê? Né? Porque o direito, se você é advogado, você sabe, o direito é uma ciência una. A gente separa em áreas para poder facilitar academicamente o nosso estudo, né? Mas, pense,
uma área... Você não tem direito agrário? Não estamos falando aqui que o cânhamo pode ser usado para agricultura? Né? Como regulamentar? Quem vai regulamentar? Quem vai dar licença para cultivo? Como é que a gente vai fazer a verificação se aquela semente não é uma semente que tem um teor maior de THC, se ela, né, se não é contrabandeada? Quer dizer, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa do direito. Então, eu vejo, né, data vênia, né, salvo o melhor juízo, uma grande possibilidade, um grande potencial para a área do direito, assim, no estudo dessas futuras regulamentações que nós, modéstia à parte, na Bican, estamos ajudando a construir. Ana, eu tinha uma pergunta, só uma. Ana, qual é a relação de Abican com os ativistas da maconha mesmo? Que tem muitos no Brasil. Quer dizer, a marcha pela maconha em São Paulo é gigante. É do tamanho da parada LGBT. É do mesmo tamanho, no ano passado, da parada LGBT. É gigantesco o movimento pela liberação da maconha mesmo. E qual é a sua relação com esses ativistas? Tem alguma? Eu acho que a Abican ela faz um trabalho diferente. Né? Não, eu acredito que é muito importante que essa marcha da maconha, porque são pessoas que realmente estão ali pleiteando o direito de usar cannabis, né? Sim. O direito de usar cannabis e vou dizer, existe muita hipocrisia, com todo respeito, nesse meio, porque tem muita gente que usa, né? Muita gente que, né, do exterior condena, mas acaba usando, ou usa com amigos, então, assim, eu acredito que seja um movimento válido, a partir do momento que fala pela liberdade de utilização, né? Por outro lado, nós gostaríamos também de sermos vistos, né, nós da Bican, como alguém como uma entidade, e isso eu falei num último evento que nós estivemos numa audiência pública no STJ, que quer unir o setor. Então, não existe assim nós somos favoráveis a uma libera geral, digamos, mas que eu acho que as pessoas que usam, né, e dada toda essa versatilidade da planta, não tem porquê, né, basta que se regulamente o mercado, regulamenta para que, até como porque... se faz com álcool. Sim, tem seus prós e contras. Tem seus prós e contras. Exatamente. Tem muita gente que vai dizer para você, não, mas isso é mentira, não tira dinheiro do tráfico. Eu acho que isso é uma longa discussão também, que a gente pode ter um programa só para isso. Porque... Mas, de qualquer forma, o uso industrial já se justifica. Já se justifica. É um produto, nós pensamos que pode ser algo até gradual. Sim. Quer dizer, a planta é uma planta só, como eu falei. Sim, né? Então... qualquer composto químico você pode usar para o bem ou para o mal, ou da forma que for. Mas o uso industrial está aí. Está aí. Por exemplo, esse dia nós estávamos... E o mercado é gigantesco. Vocês têm uma estimativa do tamanho do mercado para o Brasil, potencialmente? Olha, se a gente falar assim numa regulamentação, nós estamos hoje perdendo, dentro de uma economia, né, virtuosa, aí $30 bilhões por ano que poderiam entrar de várias formas, né, no mercado. Poderiam vir para o mercado, seja por empresas investindo, né, seja pela produção mesmo que a gente exporta, esse número é baixo, mas é um número que a Bican levantou, dadas as estimativas. Né? É um tema a se estudar. Sim. Ana, muito obrigado pela sua presença. Já acabou o tempo? Sim. O tema é empolgante. Empolgante. Ótima bandeira de vocês é a defesa. Obrigada. Falta estudo, falta pesquisa e falta comunicar bastante. Muito. Obrigado por você ter vindo. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.